Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de agosto de 2014, sexta-feira. O número do verbete é 3129. Ele tem 6 páginas, 54 logias e 15 máximos. O título do verbete é Medievo. A especialidade Historiologia. Quem redigiu o verbete é a veterana professora Eliana Manfroy. Com esse já foram quantos, Eliana? 34. 34 verbetes. Então, a professora Eliana Manfroy, ela é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica. Ela é brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é voluntária da Conscienciologia desde 1989, é docente de Conscienciologia desde 1990 e é tenepsista desde janeiro de 2008. Atualmente ela é coordenadora do técnico científico do CAEC, é revisora da Enciclopédia da Conscienciologia, na Enciclosapiens, e é pareceirista da Editares. Então vamos aqui à definição. O medievo é o período histórico ocidental compreendido entre o ano 476, século V, e 1453, século XV, também conhecido como Idade Média. Então agora pensenologia. O holopensene pessoal da historiofilia, a forma holopensênica das cidades fortificadas no medievo, o grande afluxo de turistas em sítios históricos medievais, contribuindo na mudança do holopensene do local, os retropensenes, os reciclopensenes. Agora a fatologia. O medievo, o ocidente medieval, a baixa Idade Média, a alta Idade Média, o período carolíngio, a ascensão da Igreja Católica Apostólica Romana, o domínio religioso em todos os aspectos da vida cotidiana, o ascetismo dos monges, a condenação do empréstimo a juros, o desprezo dos clérigos pelo dinheiro, os monastérios, o claustro medieval, as ordens mendicantes, a exemplo dos dominicanos e franciscanos, a clausura, os feudos, as cruzadas, as heresias, notadamente a cátara no sul da França, a cruzada albigense, a Inquisição instituída para combater o movimento herético, o Tribunal do Santo Ofício, o braço secular, a perseguição aos judeus, ciganos, mulheres, leprosos e adversários ideológicos, a intolerância religiosa, o cristianismo do medo, a atribuição de heresia aos dissidentes da ICAR, o imaginário medieval, a ordem dos templários, a crítica ácida dos enciclopedistas e iluministas do século XVII ao período medieval, o século do nascimento dos intelectuais, foi o XII, o século das heresias, também o século XII, e o século das universidades, o século XIII. Aí tem muito mais coisa na fatologia, nós lemos só algumas linhas. Agora, para a fatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, a Reorbex, percebida no ano de 1100, no século XII, pela consciex amparadora Zéfiro, os bolsões extrafísicos reproduzindo cenários medievais, as prováveis retrovidas no medievo de historiadores superespecialistas nesse período, o atilamento necessário quanto às evocações e assimilações energéticas ao estudar os diversos períodos da história humana, a hipótese lógica de retrovida no período medieval de percentual expressivo de intermissivistas ressomados no século XXI. Pois aqui na argumentologia nós temos uma taxologia com 27 descobertas, criações, invenções e profissões surgidas na Idade Média.
Muito interessante. Nós temos aqui até os ofícios de editor, intelectual, livreiro, né? Mercador, banqueiro. Depois, no item grafologia, nós temos 11 variáveis e reformulações consideradas avanços para o período. Depois, no item erudiciologia, nós temos 12 instituições universitárias surgidas no período medieval. E ainda o item curiosologia, com 7 personagens idealizados ainda presentes na literatura e filmografia contemporâneas. Também muito interessante. Agora, na remissiologia, nós destacamos antepassado de si mesmo, autopesquisa retrocognitiva de campo, exumação historiográfica, feudalismo e palimpsesto consciencial. Agora, a frase enfática. A neopesquisa historiográfica do medievo auxilia consim atilada na teática do princípio da descrença, ao estudar períodos civilizatórios despojada de apriorismos e preconcepções. Agora, a questionologia. Você, leitor ou leitora, deixou os bancos escolares com a convicção da Idade Média ser a Idade das Trevas? Em caso afirmativo, considera útil analisar outras informações históricas sobre o período? A bibliografia específica tem 6 referências. Agora vamos aqui à mega análise com 20 itens, feita pela equipe da Marilene Raganinha, Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Período, clerocracia, interprisão, inquisição, cruzadas, heresias, invenções, feudalismo, humanismo, cristianismo, religiosidade, medievalismo, historiofilia, grafologia, passadologia, descrenciologia, intelectologia, erudiciologia, historiologia e parahistoriografia. Então, antes da gente passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente pede para a verbetógrafa contextualizar a pesquisa que ela fez, né, o que motivou a estudar esse tema. Sim, primeiro boa tarde a todos. Em 2006, claro, a gente já sempre foi um pouco curiosa sobre, né, a história, mas assim, não especificamente sobre esse período. Em 2006 eu fiz uma viagem para a Europa, minha primeira, né, viagem ao continente europeu nessa ressoma, e a gente conheceu o sul da França, especificamente ali a região de Carcassonne, né, e depois em 2008 outras cidades mais ali do sul da França, e eu entrei em contato com a história da heresia cátara. E eu tive uma repercussão muito grande em relação a esse processo dos cátaros, né? E até alguma hipótese de ter tido alguma coisa, talvez, com isso. E a partir disso, também na Espanha, a gente, né, visitou, nessa mesma viagem, se passou pela Espanha também, se visitou muitas cidades, ainda com muitas construções medievais, fortificações medievais, ainda muito forte isso, né? E aquilo tudo, para mim, né, realmente causava bastante impacto. Eu voltei e eu fui estudar mais, então, a heresia cátara. E ela acontece em plena Idade Média, né? Nos séculos, principalmente 11 e 12. Então, eu acabei redescobrindo a Idade Média. Interessante isso, porque a gente vem dos bancos escolares assim, com aquela ideia, né, meio formatada sobre a Idade Média, aquela coisa. Começou lá com a queda do Império Romano, né, do Ocidente, depois a queda do Império Romano, do Oriente, enfim, né, aquela coisa meio formatada, assim, sem entender muito bem esse período, né. E conforme eu fui estudando as heresias, que gerou um verbete chamado heresiologia, eu fui descobrindo aí que a Idade Média era muito mais do que a gente tinha aprendido nos bancos escolares. Tinha coisas interessantes ali, claro, coisas muito difíceis também, né? Um período muito complicado, mas também mas não tinha sido apenas uma Idade das Trevas, né? Enfim, então isso me motivou a pesquisar mais e daqui a pouco eu já vi que eu tinha material suficiente para fazer um verbete, e aqui eu já quero pedir de antemão, né, desculpas, porque eu não tenho formação, né, em acadêmica em história, né, mas sou assim hoje uma autodidata.
em história e uma autodidata nesse período que a gente chama dos medievalistas, que são os que estudam, né? Os historiadores, as pessoas que estudam essa parte. Então, eu realmente não tenho uma formação em história que pode até ter, pode me faltar isso, né? Nos debates que a gente vai fazer aqui hoje e até no verbete. Então, eu já peço de antemão desculpa por isso e eu, né, tento assim realmente aprender através de um autodidatismo. Então, foi essa a motivação para esse verbete. Então, vamos às questões. As nossas primeiras questões são sempre do verbetógrafo de Curitiba. Então, a verbetógrafa é o professor Eliana. Em Definologia, página 23. Por que o medievo é compreendido entre datas quebradas, anos 476 e 1453? Quais fatos marcaram estes anos específicos? Sim, aqui então é aquilo que a gente, né, sempre aprendeu, porque a história oficial, enfim, convencionalmente, é colocado esses dois marcos. Em 476, houve a deposição do último imperador romano, né, que a gente chama então da queda, né, do Império Romano do Ocidente, no século V. E o marco final, como 1453, com a queda de Constantinopla e o fim da Guerra dos 100 Anos, então a queda do Império Romano do Oriente. Só que aqui, eu já, né, pelos meus estudos, eu já comecei, principalmente por um grande medievalista que dessomou esse ano até, um medievalista francês, Jacques Le Goff, que talvez tenha a obra mais vultuosa assim, né, sobre a questão da Idade Média. Esses cortes, até eu coloco na fatologia, esses cortes históricos são didáticos apenas, né? Porque assim não é que no ano seguinte, a partir de 476, tudo muda e aí todo mundo vira, né, cidadão medieval, ou toda a Europa, enfim, vira Idade Média. E que no final, 1453, na 1º de janeiro de 1454, todos acordam já iluministas, né, renascentistas e na Idade Moderna, enfim. Então, isso é extremamente assim, artificial. E isso é uma coisa que eu me dei conta também, como a gente assim faz também esses cortes não reais no nosso pensamento também, e não entende que vem num processo, né, nesse processo. E interessante também responder para o nosso assíduo, né, teletertuliano, que como a Idade Média foi colocada assim no meio, no que é considerado um vácuo, uma lacuna na história, ou seja, a Antiguidade Clássica, né, e a Idade Moderna, o Renascimento, o Iluminismo, e aquele período, aquele buraco no meio em que se pensa que só aconteceu barbáries, né, e guerras. Então ficou uma idade mediana, intermediando esses dois grandes períodos, e foram grandes períodos com certeza da história humana. Mas assim, pelo que a gente lê, estuda e também reflete, é um contínuo sempre, né, é uma sequência. Então a primeira talvez questão que eu me dei conta, refiz aí toda a minha pensanidade em relação à Idade Média, é que ela não foi um buraco negro, né? Teve, como diz um historiador aí que eu li, teve muito mais luz do que só das fogueiras, né, que queimavam os hereges, né? Teve coisas interessantes que foi o que eu quis trazer nesse verbete. Quero aproveitar para já no começo também colocar, não é uma defesa da Idade Média, é um olhar talvez um pouco mais realista, um pouco mais baseado em informações históricas que eu não tinha, e eu me dei conta dos preconceitos que eu tinha em relação à Idade Média, né? Depois a gente fala mais da questão aí do nosso pé lá, né, na Idade Média também. Então, seguindo aqui, em Estrangeirismologia, página 23, primeira linha. Como funcionava o scriptorum dos monges copistas? Eles estavam espalhados por toda a Europa? Eles ficavam, os scriptorium, né, eles ficavam dentro dos mosteiros, nas bibliotecas, geralmente dos mosteiros, e era um local, né, a gente vê seguidamente essa imagem, né, em ilustrações da época, aquele pedestal mais alto, aquele espécie de púlpito, né, onde o monge ficava basicamente lendo e
copiando, por isso os monges copistas, copiando textos clássicos, né, textos em latim, tudo era em latim, o que se tinha de escrita era em latim, dentro da Europa, né, a não ser também os textos árabes, que mais ali na região ibérica. Então, eram espaços dentro das bibliotecas onde esses monges trabalhavam. O filme O Nome da Rosa, baseado no livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco, mostra bem, né, a biblioteca lá onde acontece toda a trama, né, onde tinha essas estações de trabalho, essas mesas, né, onde eles trabalhavam. Era chamado também de escritório, né, esses locais. Só lembrando para vocês duas que tem um verbete lá em cima, vocês podem pegar para acompanhar aqui o texto, tá? Então agora, em Fatologia, página 23, terceira linha. Como sobrevivia a economia naquela época de condenação do empréstimo a juros e do desprezo dos clérigos pelo dinheiro? Pois é, né? Tem vários momentos da economia da Idade Média, é muito grande, a gente tem que pensar que foram 1000 anos, e teve desde a economia basicamente agrária, feudal, até o nascimento das cidades, do comércio, da burguesia, né? De outros tipos de relações comerciais e de outros tipos de atividades que rendiam, né, economicamente, que não foi só o feudalismo. Então, tinha de tudo um pouco. Agora, essa questão é interessante, né? Essa questão da condenação do empréstimo a juros. A Igreja Católica condenava, né, o empréstimo a juros porque o dinheiro era visto como algo que desvirtuava, enfim, né, o cristão da sua religiosidade, do seu objetivo de se tornar, enfim, né, uma pessoa que merecesse um lugar no céu depois, né, e não um lugar no inferno. Então, o que acontecia na época, né? É muito interessante, aqui tem até a gente lendo assim coisas da história, a gente começa a entender de onde as coisas vieram. Isso é muito interessante. Os judeus é que faziam os empréstimos, porque claro que as pessoas tinham problemas também, né, financeiros, e os judeus é que emprestavam dinheiro a juros. Então eles eram chamados de usurários, por isso que o pecado da usura, né? Então era um pecado, era algo extremamente condenado pela Igreja Católica, cobrar juros pelo empréstimo do dinheiro, né? Então é interessante a gente vendo até a origem do termo Montepio, né? Montepio, que emprestava. Então a igreja, para não deixar que os seus adeptos, enfim, né, os cristãos que estavam na miséria, que estavam precisando de dinheiro, fossem buscar nos judeus esse recurso, eles começaram, e foi 2 frades até que começaram, a fazer uma espécie de movimento para as pessoas mais ricas, enfim, até o Estado, enfim, né, e os nobres também, a doarem dinheiro, né, para essas ocasiões. Então, era como se fosse um monte, e era chamado de mons pietatis, um monte de piedade, ou seja, para, né, oferecer, para dar esse dinheiro sob empréstimo, claro. A pessoa penhorava alguma coisa, ela não era cobrado o juro dela, ela penhorava alguma coisa e recebia esse dinheiro para resolver a sua questão mais urgente. Então, interessante, né? Isso gerou os Montepios, que a gente, né, tem aí, teve até pouco tempo, nem sei se existe mais, Fernando, mas tinha os Montepios de ajuda, né, que você tem dinheiro, de ajuda financeira, né? Mas a Igreja Católica tinha muita dificuldade assim em entender o dinheiro como algo que não fosse assim, vamos dizer assim, desvirtuador, né, da moral cristã. Eu acho que ele está perguntando aqui, na verdade, a igreja condenava, mas não quer dizer que não existia, né? Era só uma condenação. E não, né, quer dizer que ela não tinha muitos tesouros, tinha. E acumulava muitos tesouros também, né? Agora, em Parafatologia, página 24, penúltima linha. Quais os indícios da hipótese lógica de retrovida no período medieval de percentual expressivo de intermissivistas ressomados no século XXI? Aqui a ideia é como a gente coloca aqui mesmo, né? É de uma hipótese que eu acho que tem lógica, de que foram 1000 anos, né, do período medieval. É bem provável que todos nós, né, que estamos aí ressomando, né, há muito tempo, tenhamos tido alguma
vivência naquele período. E vendo mais toda a quantidade de invenções, de descobertas, ou de início até da vida intelectual como a gente conhece hoje, né? E começou dentro dos mosteiros, não teve jeito, depois felizmente saiu. E a nossa tendência toda hoje de sermos aqui estudiosos, pesquisadores, darmos muito valor a essa questão do livro, da escrita, do registro, da pesquisa, né, da leitura, do autorado. Eu acho que é difícil a gente ter dado um salto da antiguidade clássica e ter caído assim, né, ressomando diretamente no iluminismo, no renascimento, já quase com ideias libertárias. Enfim, acho pouco provável que nós não tenhamos tido uma ressoma lá. O próprio professor Valdo Vieira diz que teve, né, uma das ressomas dele, que a professora Mabel Teles até cita no livro Zéfiro, aí recém-lançado, de que ele teria sido uma mulher que trabalhou na escola de Salerno, entre o século IX e XI, mais ou menos, né, que mais forte teve essa escola de medicina na Itália, cidade chamada Salerno. Então, eu acho bastante, quase provável, né, muito provável que nós também tenhamos tido ressomas nesse período. Talvez não só uma, talvez até mais que uma, que foram 1000 anos. Agora uma pergunta de Florianópolis, uma conhecida sua, né? Professora Eliana, qual a importância para o intermissivista estudar o contexto histórico do período medieval? Pois talvez eu já tenha dado algumas pinceladas dessa resposta. Eu vi para mim a importância disso, até pela questão da gente ir se reconhecendo ao longo da história, né? Eu tive um impacto forte com a questão da heresia cátara, até com uma hipótese de talvez ter estado no meio daquele movimento. Então, tem a ver comigo, é a minha história, talvez seja, né, um fato importante da minha retrobiografia. Acho que também outros colegas intermissivistas talvez tenham também estado nessa condição. E a gente poder perceber, né, estudando história, que nós, com certeza, estivemos em vários dos contextos históricos, né? E a Idade Média tinha ficado, pelo menos no meu estudo, que ainda é pequeno, nossa, está iniciando, tinha ficado muito fora, muito assim. Eu entrei nessa onda de que a Idade Média não tinha nada de interessante, né? Não tinha valor. Né? Não tinha valor, só tinha sangue, lágrimas, peste e ranger de dentes, enfim, sabe? Esse tipo de... enfim, né? Cruzadas, matanças, enfim. Teve isso, mas teve também muito mais. Então, eu acho que nós, intermissivistas, a gente começar a olhar os períodos históricos, que foram os nossos períodos, com certeza, de vivências aqui intrafísicas, despojados, né, de apriorismos e de preconceitos. Então, é importante porque estudar a história é uma técnica de retrocognição, é uma técnica de autoconhecimento. Então, não vejo como a gente não sermos um pouco, né, autodidatas em história, todos nós aí, intermissivistas. Agora, no que podemos contribuir e de que modo percebe a reurbanização extrafísica com os estudos sobre o medievo? Bom, é fato que em 1100 a Consciex, então Consciex Zéfiro, né, atualmente, né, o professor Valdo Vieira, percebeu, né, nesse ano, ele coloca em torno desse século, né, período de 1100, ele percebeu que havia um grande movimento, né, multidimensional em curso, que chamou de urbanização extrafísica, Reurbex. Então, já naquele período, já vinha acontecendo uma movimentação grande, preparando, né, já formando as bases para esse grande movimento da urbanização, que a gente vê assim, que tomou uma aceleração, tomou um pulso forte a partir de 1945, né, segundo ele também informa. Então, eu acho bastante importante a gente se dar conta que aquele período, como outros tantos, também já acontecia, né, um movimento todo de consciências mais evoluídas, já trabalhando nessa melhoria geral das condições, né, extrafísicas do planeta, consequentemente com algumas também melhorias no planeta, sempre, né, uma via de duas mãos. Então,
entender aquele período é entender também um pouco do processo de reurbanização. E também olhar a Idade Média assim, com um olhar mais de pesquisador, com a informação histórica hoje que se tem, um pouquinho mais, né, avançada, a gente também deixa de contribuir com o holopensene, com o pato pensene em relação àquele período. Então, menos pessoas, menos consciências a estarem ainda alimentando os bolsões holopensênicos e extrafísicos, com certeza que ainda existem nosográficos, né, baratrosféricos sobre o período. Então, se a gente vai lá e ainda penseniza, né, puxa, né, realmente que horror aquilo, né, e aí a gente vai ter que tocar numa questão delicada aqui. Aí eu me dei conta que quando a gente chama alguém, alguma coisa, uma situação com uma mentalidade medieval, a gente está sendo extremamente preconceituoso, quando não ignorante dos fatos históricos. Tá? Então, assim, eu fui a puxar minha primeira orelha no sentido de dizer, opa, para aí, vamos com calma. Essa coisa de chamar qualquer bárbaro, pessoa assim sanguinária, insana, né, de medieval ou de mentalidade medieval, eu estou primeiramente demonstrando um desconhecimento do processo histórico. Então, eu acho que isso tudo tem a ver com reurbanização, né? Respondendo a minha revisora de história, que foi, né, essa teletertuliana que manda a pergunta, que fez a revisão histórica do verbete, que é doutora em história. Eu acho que essa nova visão que a gente pode talvez ter, e esse é meu objetivo, só esse, nesse verbete, trazer mais algumas informações que eu não tinha, que talvez outras pessoas não tenham também, para justamente ajudar no processo de reurbanização. Eu acho que tem muito a ver com o Reurbex. Acho que esse é o mote do verbete. Então, agora ainda de Florianópolis, mas é de um homem que estuda os templários. Ele até apresentou um verbete sobre templários. Então, a verbetógrafa em Paradoxologia, página 24, final da segunda linha. Poderia ampliar o paradoxo dos monges guerreiros templários? Pois é, por que eu considero paradoxo, né? E não sou só eu que considero. Por quê? Em princípio, os templários eram também monges, né? Eu acho que grande parte deles. Os monges tinham toda pelo menos na cosmogonia, na ideologia cristã, vamos dizer assim, de processo de não violência, de fazer o bem, da caridade, da ajuda, enfim, né, do processo melhor. E aí daqui a pouco eles viram guerreiros. E eles matam, e eles realmente, né, então é um paradoxo, né? Monges serem guerreiros, e no caso os templários eram isso. Mas o Geraldo, que é um especialista em templariologia, pode aí contestar e pode trazer seus argumentos, que a ideia é essa mesma, né? A gente gerar debate. A gente tem até hoje em dia, né, aquela história que o professor Marcelo da Luz comenta no livro dele, daqueles monges budistas que também vão à luta, né? Que também às vezes até se imolam. Exatamente. É mais ou menos semelhante o processo. Que acabam no ativismo assim, bélico, né? Belicista também. Poderia comentar a ideia no fato da Igreja manter escondido um imenso conhecimento dentro dos mosteiros e, por medo da perda do poder, não dividir esses conhecimentos com o povo? Tem isso também. E tem o seguinte, gente, houve, durante um bom período da Idade Média, quase ninguém sabia ler. E a língua era o latim. Então, se você não soubesse latim, você era considerado analfabeto, né? Porque tinha já os idiomas mais, né, vamos dizer, vulgares, enfim, né, as línguas mais vernáculas, mas o latim era a língua oficial. Muito pouca gente sabia ler. Então, claro que ficavam dentro dos mosteiros, mas não era talvez nem tanto pelo que eu li até o momento, uma forma de não dividir isso, né? Porque depois foram exatamente através, as primeiras escolas que viraram as universidades foram de religiosos, né? Dos monges, dos monastérios, enfim. Mas muito pouca gente sabia ler. Então, o que assim foi importante? De alguma forma, dentro desses monastérios, esses monges copistas que sabiam ler, que eram um pouco mais, né, eruditos, eles reproduziam esses
manuscritos clássicos, enfim, a cultura toda clássica, né, que não se perdeu também devido a isso, iam reproduzindo e iam distribuindo por todos os outros mosteiros, né, e de alguma forma eles iam até ampliando esses recursos, né, intelectuais. E claro, não tinha assim, pelo menos para a população mais pobre, mais rural, mais camponesa, né? Os trabalhadores mais básicos, não havia quem os ensinasse a ler. Não tinha escolas formar, pelo menos no começo da Idade Média, né, que chamada Alta Idade Média é o começo. Tem que ver que é o contrário. A Alta Idade Média é bem no começo e a Baixa já é nos séculos finais. Então, o que acontecia? Muitas vezes até, eu estava lendo um material sobre leitura, que é um verbete de leiturofilia, que eu também já escrevi, está em revisão, que as leituras eram feitas em voz alta. A leitura individual é uma coisa até recente, de poucos séculos. Então, quem sabia ler, no grupo, no castelo, até nos próprios mosteiros, havia muitos monges também analfabetos, né? Lia em voz alta, né? E acabava também dividindo um pouco. Mas também, claro que havia muitos textos dos autores clássicos, né, grego-romanos, mas muito da ênfase e muito do que se lia era textos religiosos, né? Infelizmente era muito calcado só também textos religiosos. Poderia falar ainda sobre o não respeito das diferenças na Idade Média, principalmente no tocante aos párias da sociedade medieval, como judeus, ciganos, mulheres, leprosos e adversários ideológicos. Interessante isso aqui. Uma coisa que eu descobri sobre a Idade Média é que tinha uma mentalidade, por isso até é uma linha hoje da história chamada História das Mentalidades. Tinha uma mentalidade, um medo absoluto, assim, era a insegurança quanto ao futuro e principalmente o medo da vida após a morte, no sentido do inferno, né? Que quem não fosse lá o bom cristão, enfim, era condenado ao inferno. E tudo que era diferente, tudo que fugia dessa, assim, vamos dizer, normalidade cristã, né, assustava, amedrontava, né, na ignorância, assim, né, geral do período. Então, por exemplo, os judeus eram considerados infiéis, porque eles não eram o quê? Cristãos, não eram católicos, né? Os ciganos, com toda a sua cultura diferenciada. As mulheres, porque várias questões lá, né, do imaginário medieval, colocava na mulher o processo de ser responsável pela perdição do homem, pela questão do demônio, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe que gerou tanta perseguição às mulheres, e não só na Idade Média, continuou depois, né, na Idade Moderna também, a questão das bruxas, enfim, de toda essa demonização da mulher. Os leprosos, não se entendia essa doença, então tudo que fugia da normalidade era um castigo divino. Então a peste era um castigo divino, a lepra era um castigo divino, né? Os judeus foram acusados, coitados, de serem responsáveis pela peste. Gente, eles não sabiam que era o rato, né, que causava a peste, que transmitia a peste, enfim, e não os excrementos, a urina, enfim, do rato, e não uma etnia, enfim, né, um grupo religioso que era responsável por isso. Então, tudo isso causava, tudo que era diferente, e aí se inclui também, desde de homossexuais, os hereges, os dissidentes, quem pensava diferente, quem saía um pouco daquela linha, né, daqui a pouco já era condenado a essa questão de ser um pária, de ser um herege, ou de estar fora desse bom caminho que a igreja preconizava para todos os seus fiéis no período. E aí eles eram perseguidos e foram perseguidos por muitos séculos. Então, agora um teletertuliano de São Paulo. Professora Eliana, em Fatologia, página 23, quarta linha. O desprezo dos clérigos pelo dinheiro poderia fazer um cotejo quanto à atual situação do feudo católico bilionário do Vaticano e como em 6 séculos esse desprezo tornou-se obsessão. Lembro até hoje da capa de um jornal, quando o Papa Francisco visitou o Brasil. Tinha a seguinte frase destacada:
Não tenho ouro nem prata para oferecer. Pois é. O desprezo pelo dinheiro parece que ficou naquele período e mesmo na Idade Média ele foi mudando. Isso era um período apenas, né? Porque de alguma forma a igreja ela foi acumulando riquezas também. O que acontecia nas cruzadas, né? Nas cruzadas tinha toda a questão de libertar a Terra Santa. Imagina como é que a Terra Santa estaria, né? Jerusalém estaria na mão de infiéis. Mas esse era uma coisa de fachada também. O que também movia muito e se formavam cruzadas de milhares de pessoas, né? Era as terras e as riquezas, os saques que eram feitos, né, ao longo do processo e que eram distribuídos, enfim, conforme a hierarquia lá, aos integrantes dessa cruzada. E a igreja também se beneficiou desse processo, né? Quando, na heresia cátara no sul da França, foi feito, até eu cito aqui, uma cruzada, foi a única cruzada feita por cristãos na Europa, em terras ditas cristãs, né, no sul da França, essa cruzada albigense. A igreja apoiou muito, inclusive, estimulou para combater a heresia cátara, porque eles iam tomando as cidades, as propriedades, os castelos, enfim, né, e iam repartindo isso entre os cruzados, quem liderava a cruzada, entre o rei francês e a igreja, e o papa. Então, todos ganhavam. Ou seja, a igreja descobriu logo que, né, que ela também precisava de propriedades, dinheiro, recurso para, enfim, para difundir, ampliar, né, o seu poderio no que eles chamam na cristandade, que é todas as regiões onde imperava aí a religião, dominava a religião cristã. E era uma das críticas, né, do movimento cátaro, essa heresia, era uma das críticas era isso, era o poder, esse poder, né? Eles questionavam várias questões da Igreja Católica e pregavam um cristianismo primitivo e questionava muito essa questão da igreja ter bens, ter posses, né? Ser muito rica, enquanto a população geral era, né, em geral, era muito pobre. E isso incomodou também bastante a igreja. E essa heresia cátara, que eles chamaram de peste herética, né, que se deflagrou, ganhou muitos adeptos no sul da França, eles sentiam como que uma ameaça, né, à própria hegemonia do catolicismo na Europa. E daí uma repressão tão cruel, tão violenta e exterminadora, né? Exterminaram. Isso é interessante a gente complementar aqui, que eu descobri estudando esse período e essas heresias. A Inquisição foi criada especificamente para combater a heresia cátara. E depois ela ganhou a dimensão que ganhou, aí já depois da Idade Média, principalmente na Espanha e em Portugal, né? Que ela foi bastante dura lá e muito mais cruel, interessante do que até no início dela na França. Eliana? Pois não. Eu acho esse tema muito atraente, fantástico, muito bom, porque eu estudo a violência doméstica. Vou dar um curso daqui a uma semana e estou escrevendo um livro a respeito disso e me interessa muito o pensamento fora do padrão, né? E a gente observa que tem muitas relações aí, o pensamento animalizado, ele tem uma certa origem, ou ele foi desenvolvido de uma certa forma também, né, pelo que você está trazendo, de alguma forma, também ele perpassa o período medieval. Agora, o bacana disso é falar sobre isso junto com essas tuas listagens aí que você está trazendo. Eu achei super interessante quando você traz a questão da erudiciologia, na página 26, a listagem das universidades. E eu queria que, além dessa listagem, você comentasse também sobre os dois parágrafos. Um de medicina, que você já falou, da Escola de Salerno, e o segundo, que é o da misoginia. Misoginia. Isso. Vou começar por ali, tá? Porque fazer um gancho com o que eu estava falando antes. Mesmo com a mulher tendo, em algumas situações, ter sido depositária assim, do mal, né? Não é correto dizer que todo o medievo foi misógino, né? Não, teve muitas mulheres
no período medieval, eram intelectuais, tinham um espaço, tiveram um espaço importante. Na heresia cátara, elas tinham até uma certa igualdade com os homens dentro era uma religião, não vai se idealizar cátaro nenhum aqui. Era um processo religioso, bastante fechado, bastante dogmático, era um dogma, mas a mulher tinha lá um espaço que no catolicismo ela não tinha, né? Por exemplo. E aqui a escola de Salerno é uma coisa também muito rica, né? Que eu tomei conhecimento disso também há pouco tempo. Essa escola foi talvez a primeira faculdade de medicina do Ocidente. Ela veio até antes de outras faculdades, da primeira faculdade de medicina, que foi em Montpellier, né, na França, oficialmente. E ela tinha muitas mulheres que eram estudiosas, professoras, escreviam. Inclusive, tem nas pesquisas, um grupo delas teria se organizado e publicado muitas coisas sob um pseudônimo, enfim, sobre um nome de Trotula de Ruggiero. Então, parece que esta mulher Trotula de Ruggiero não teria existido, teria sido um grupo, né, de pesquisadoras, de mulheres médicas, professoras e estudiosas dessa escola que faziam suas publicações. Né? Mas teve mulheres, inclusive o professor Val disse que foi uma mulher ressomada nessa escola, nesse período aí, que tem colegas aqui nossos intermissivistas que também estiveram nesse período com ele. Então, é para mostrar que, vejam, uma iniciativa tão avançada, né? Foi na Idade Média, foi no século IX, que era ainda uma fase mais danada da Idade Média, e que as mulheres tinham ali, né, um papel de igualdade, né, com os homens. E aqui, por que eu coloquei essa listagem das universidades? Porque a universidade, essa instituição como a gente conhece hoje, e ela mudou, mas não tanto até hoje, ela nasce na Idade Média. E isso é uma coisa que eu não sabia. E eu me surpreendi. Aí eu fui pesquisar, me veio a ideia assim, procura as grandes universidades que existem até hoje e que começaram na Idade Média. Aí encontrei essa listagem, tem mais, algumas menores, eu só coloquei essas 12 principais, né? E elas surgiram quase que de uma necessidade de qualificar todo tipo de atividade durante a Idade Média, desde os políticos, as pessoas que cuidavam da saúde, as pessoas que cuidavam da área de educação, que já tinha escolas, já começava a ter escolas, né, perto nas próprias cidades, perto dos mosteiros, enfim, já começaram a ter uns inícios de escolas. E aí elas foram virando, né, universidades com o tempo. Algumas até por decreto real, por exemplo, a Universidade de Toulouse, essa aqui até eu coloco na paradoxologia, Fabiana, ela foi instituída por um decreto, com a ajuda do Papa e do rei francês, para combater a heresia cátara. Toulouse, no sul da França, então você vê, né, o paradoxo. É uma universidade, né, universitas, que é criada para combater a liberdade de pensamento. Olha que interessante. Né? Eu vou te falar uma experiência sobre essa universidade. As 12 são todas universidades de muita referência aqui no Brasil, inclusive de contato nosso aqui de algumas universidades, mas já de Toulouse especificamente, quando eu dava aula na UDC, foi feita uma parceria e eu levei os alunos lá, eu conheci. Fabiana, que é uma universidade. Não conhecia essa, né? Ela é uma universidade de referência, de alto nível, de alto padrão. Agora, falando, eu achei interessante a origem dela. A origem dela, que você trouxe. Foi assim. E claro, né? Depois as coisas todas vão Agora, mudando. Você teve também uma experiência quando você esteve visitando alguns locais. Isso, eu falava no começo, né? A motivação para o verbete, que começou quando eu fui, né, para o sul da França, Carcassonne, enfim, aquela região, e que eu tive muito impacto com a questão dessa heresia cátara.
que ainda hoje virou um grande negócio, né? Objeto hoje, em termos de turismo, a heresia, os cátaros viraram assim, né? Realmente um grande atrator de turistas do mundo inteiro. Mas é coisas do nosso mundo em que a gente, né? A Socin vai passando o rolo compressor e aproveitando tudo. Mas estudando essa heresia é que eu descobri uma outra Idade Média, diferente daquela que eu tinha trazido, né, da escola, bastante obscura e, né, enfim, que eu vi que eu realmente não conhecia nada, né, eu era uma ignorante do assunto. E aí, só para mais uma outra pergunta, logo abaixo aqui, curiosiologia. Achei interessante esses 7 itens que você trouxe. Isso foi aparecendo nos teus estudos? Esses itens aqui, isso aqui, eu tirei especificamente de um livro, ele não está na bibliografia, vocês me desculpem. Ele chama Heróis e Maravilhas da Idade Média. Tá. E é daquele grande medievalista Jacques Le Goff, que hoje já é consciex, ele dessomou esse ano. Então, aqui ele cita diversos, eu só trouxe aqueles mais conhecidos nossos, sabe? Para a gente se dar conta, por que eu quis aqui? Eu quis mostrar que a gente ainda, de alguma forma, a gente tem aí, ainda no nosso imaginário, né, esses personagens, que todos personagens, né, se pensa fictícios, né, a maioria deles, a não ser alguns aqui que ele coloca que verdadeiramente existiram, estão ainda muito presentes, e todos eles são originados da Idade Média, né? O rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda, o próprio cavaleiro medieval, né? Lancelot, o mago Merlin, né? Que era um druida celta, Arthur era celta também, a papisa Joana, interessantíssima, eu não conhecia essa história. É uma história, uma lenda, né? De que ela era uma mulher, uma princesa, que, apaixonada, decidiu seguir, né, a pessoa que ela gostava, enfim, que ele foi estudar para seguir a carreira eclesiástica, e ela se disfarçou de homem e foi também. E teve, claro que isso é uma história, tá, gente? É lenda. Teve tanto sucesso que se transformou, que virou papa. Né? E que ela, de alguma forma, durante o processo dela, teve lá os seus amores, engravidou, e numa das caminhadas do Papa entre a Basílica de São Pedro e um outro espaço lá, enfim, ela teria dado à luz. Uma história maluca, assim. E, enfim, e que a partir daí, então, começaram a realmente observar qual era realmente o sexo dos candidatos ao Papa, enfim, uma história maluca, mas mostra assim uma mulher super forte que vai lá para estudar, se disfarça de homem, para ter um spa, e enfim, acaba atingindo esse grau máximo dentro da igreja, que é interessante interessante a gente pensar num Papa dando à luz, né? Que ela estava falando. Imagina, é muito engraçado. Então, simbólico. É uma história muito doida de lá, né? Mas isso aqui nós não temos tanto, mas isso ainda é muito forte na Europa. A história de Robin Hood, né? O bretão lá que roubava dos ricos, né? Enfim, já um justiceiro, né? Já tinha a síndrome do justiceiro, o tal do Robin Hood. A história de Tristão e Isolda, né? Que é bem super conhecida, enfim. E o próprio trovador romântico, né? Das poesias, enfim, que o trovador medieval, menestral medieval, romântico, que é uma figura muito presente e que a gente viu ressurgir muito forte na literatura do século XIX, na filmografia do próprio século XX, enfim, né? Hoje, esses autores que fazem essa série de livros que são best-sellers mundiais aí, que depois viram filmes e ganham muito dinheiro, muitas delas lembram muito, né, os períodos medievais, enfim. Então, esse imaginário medieval, ele está, de alguma forma, ainda, né, presente, né, na nossa atualidade aqui, de alguma forma. Na arte, né, por exemplo, está muito presente ainda. Ok, obrigada. Agora uma pergunta de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Professora Eliana, em Fatologia, página 23, final da 8ª linha. A intolerância religiosa e o cristianismo do medo. Poderia comentar? Podemos considerar que atualmente ainda convivemos com resquícios desses comportamentos? Olha, a intolerância religiosa é
é ainda infelizmente, né, uma questão bastante atual, que passaram-se os séculos, foi-se a Idade Média e nós ainda não resolvemos esse processo. E o cristianismo do medo se refere muito a essa mentalidade medieval, né, da população menos instruída, enfim, né, sob o domínio da Igreja Católica, de que se qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer processo que saísse daquela linha, daquela estrada, né, aquele caminho proposto para todo bom cristão, os castigos seriam terríveis, né? A própria ideia da eternidade no inferno, né? A questão das doenças, enfim, e o medo terrível de ser considerado herege por qualquer coisa. A pessoa, né, qualquer tipo de dissidência, teve um período mais recrudescido isso, você era taxado de herético, você, o seu grupo, sua família, e aí as consequências eram terríveis. Então, era um domínio do medo, né? E as heresias foi justamente uma tentativa, também dogmáticas, também muitas vezes insanas, de romper, né, um pouco esse processo. Mas eram tentativas de pensamento divergente, de tentar sair, né, desse holopensene assim tão restrito, tão fechado, né? E era o medo basicamente que permeava a mentalidade medieval. Medo de tudo, medo do escuro, medo da noite, medo das catástrofes naturais, medo da punição divina, medo do diferente. Devia ser complicado. Acho que a gente ainda tem algumas cicatrizes aí, psicossoma dessas, né, que às vezes alguns travões nossos que podem ter, né, alguma origem aí nesse período. Nesse sentido foi muito difícil. Agora em Erudiciologia, página 26. Não seria uma pontinha do dedo do serenão a criação de tantos centros de estudos, 12 universidades, em um momento histórico que a dominação e inculcação religiosa atingia o máximo da insensatez e que a fé era tida como a única via de conhecimento existente? Ou, quem sabe, foi um dos primeiros sinais da reurbanização do planeta? Poderia comentar? Olha, eu não sei do dedo serenão, eu não tenho essa competência, essa informação. Mas, com certeza, eu penso que já é, né? Vocês vejam, 1100, a urbanização está, né, tá aí começando forte. A partir, é interessante que o ano de 1100, né, esse século, o século de 1100 foi considerado um dos séculos mais ricos, a partir daí onde teve maior florescimento de várias questões importantes, inclusive essas universidades que começaram a ser criadas pela Europa. Então, acho que isso sim, eu acho que é até mais plausível. Agora, não vamos esquecer que na origem das universidades, mesmo as da Inglaterra, né, mesmo as da Itália e da Alemanha, a igreja era a grande mentora. Os primeiros professores eram... Porque não era difícil um professor, um erudito, um pesquisador, né, que não tivesse vindo pela escola ou pela via da religião, porque era onde se podia estudar, onde havia o conhecimento, onde havia os livros, as informações, enfim, que livro era uma coisa muito rara, os pergaminhos até um determinado momento, na Idade Média, caríssimos, raros, de pouco acessíveis. Então, não dá para, no início das universidades, não dá para separar. Não eram outros grupos divergentes que montavam, né, ou que acabavam fomentando a universidade para, né, combater. Pelo menos nos primórdios, a igreja estava em parte muito presente. Na França, totalmente presente. Na Inglaterra, um pouco menos. Na Itália, também, já um pouco menos. Interessante, a França, eu vejo cada vez mais que a França católica era uma coisa muito forte, mais forte, né, do que outros países, até católicos, né, e que eu acho que só comparado à Espanha, na força do catolicismo.
Então, mas aí, eu não sei, pesquisa aí, né? O colega aí, pesquisador, eu sei da Idade Média também, você pode até chegar a essa conclusão aí, mas eu realmente não sei dizer se teve dedo de serenão ou não. Ânia, você queria perguntar? Eliana, aqui na página 24, o último, na parafatologia, tá? Esse último item que você colocou, você podia desenvolver ele um pouco, essa hipótese? Uhum. A hipótese lógica de retrovida no período medieval, de percentual expressivo de intermissivistas ressomados no século XXI. O que eu pensei aqui, Tânia? Até eu falei um pouco, vamos complementar. A Idade Média, cronologicamente, assim, né, didaticamente, ela durou 1000 anos. Eu penso, Tânia, que nós não ficamos 1000 anos sem ressomar. O que você acha? Será? É bem provável. Será que a gente pulou da Antiguidade Clássica diretamente para... Já pensou? Para a Idade Moderna, para o Iluminismo, né? Para o Renascimento? Acho que não, né? Não. É muito tempo. E a Idade Média, ela... a gente foi de Salerno. Exato. Eu trouxe esse dado antes também. Né? Já está aqui, é fato que várias pessoas aqui, inclusive o professor Valdo, estiveram ressomados no período de Salerno, enfim, pertenceram à escola. E assim, acho que tem outras pessoas aqui que eu não sei, que tiveram retrocognições desse período. Eu tive retrocognição desse período, com certeza. Né? Eu sei que eu tive ressoma ou ressomas na Idade Média. E principalmente porque é na Idade Média que nasce, Tânia, o intelectual do jeito que a gente conhece hoje. Até foi na Idade Média que começaram a haver pessoas que começaram a ser pagas para só estudar e só ensinar e só escrever, né? E só reproduzir livros e só editar livros, você entende? Então, isso tem muito a ver conosco, né, Tânia? A gente aqui valoriza isso é um valor para nós. Então é difícil que a gente não tenha estado metido nesse período aí de alguma forma, né? Tá ok. Acho bem lógico, mas é uma hipótese sujeita aí à refutação. Mas a gente vai entender essas vidas nossas, essa vida e as anteriores também. Aí a gente vai ter, eu pelo menos quero ter mais certeza disso. Quando eu fui a primeira vez à Europa, né? Eu me senti em alguns lugares, na França principalmente, né? Quando a gente esteve lá, a gente estava em casa, certos lugares. Com certeza, né, Tânia? Estava em casa. Nós estávamos juntas nessa... Isso, estava lembrando, né? Tivemos muitas experiências, várias pessoas do grupo tiveram muitas experiências marcantes, não é? Sim. Isso muito aí. obrigada. Hein? Disponha, faça mais perguntas aí, estou esperando. Parabéns pelo verbete. Oi. Você tem aqui na fatologia a crítica ácida dos enciclopedistas e iluministas do século XVII ao período medieval. Você acha que essa crítica recai pelo fato que você acabou de falar, que apesar de ser o século também dos intelectuais, né, onde surgiram os intelectuais, a grande quantidade de universidades, de centros de educação que surgiram, eles eram todos relacionados ainda com a igreja, ainda atrelados à igreja? Você acha que é por isso que o período foi chamado de trevas? Qual é a razão? Eu fico me perguntando, qual é a razão de tanta frutividade, sabe? De tanto progresso na área intelectual, na área das universidades, e ainda assim os iluministas terem chamado esse período de período das trevas. Você viu alguma coisa com relação a isso? Pois é. Olha, é interessante, né, que até a gente, e você também me ajudou nisso, Rosa, que essa idade só foi chamada de média depois. Né? Para o homem medieval, aquela era a contemporaneidade dele, né? Então, esse nome de Idade Média, essa fase intermediária, e aí com toda essa força negativa,
que ficou e se perpetua até hoje, só foi dado isso depois, né? Quando se estava aí já na Idade Moderna e no próprio Renascimento e no Iluminismo. Eu penso que a crítica ácida, né, dos iluministas desse século, em que inclusive, né, no século XVI é que nomearam esse período de Idade Média, eu acho que ela tem fundamentos, sim, né? Até porque, se você pensar, mesmo que tenha tido tanta coisa interessante, tanta invenção, tanto processo importante, né, importante historicamente na Idade Média, foi um período muito difícil. Foi um período de muita repressão à liberdade de pensamento também, né? A gente vê nessas perseguições aos chamados heréticos, às heresias, ao pensamento divergente de todo tipo, a outras etnias, né? A questão dos judeus, ciganos, enfim, a questão da mulher também, né? Em parte foi muito complicado. Eu acho que é tipo assim, quando você sai de alguma coisa mais difícil, você recém respirou aliviado, né? Você tende a ver aquilo que você deixou, que amarra, como alguma coisa assim, o pior, péssimo, terrível. Aquilo era realmente, né, o pior das piores realidades. Então, acho que houve quase que uma exacerbação dos aspectos negativos, nosográficos, reais, né, difíceis, obscuros, reais também da Idade Média, e ficou quase que, né, esquecido, ficou quase que negado os avanços que se teve, né? E aí também eu coloco aqui, em vários livros, né, que eu li, colocam que muitos dos textos, manuscritos, ideias, autores, obras da Antiguidade Clássica, que foi assim enaltecida, que foi, né, reverenciada pelo Iluminismo, pelo Renascimento, só se manteve e chegou intacta, pelo menos em parte, até esse período, né, porque grupos da Idade Média mantiveram isso e valorizaram isso também, né? Havia uma valorização da cultura clássica, mas, vamos dizer assim, o rolo compressor da ICAR, do catolicismo, quase não gerou espaço para que isso, né, também frutificasse, como frutificou no Renascimento, durante a própria Idade Média. Então, essa crítica não é totalmente inválida, errada, só que a gente até hoje, Rosa, com toda a informação que a gente tem atualmente, com a visão agora, né, com o sobreparamento que a gente já pode ter, ainda considerar a Idade Média como só a lenda negra, a Idade das Trevas, um buraco, um furo, uma regressão, né, da humanidade, uma estagnação total, é hoje uma falta de informação. É uma desinformação, você entende? É isso, não é uma defesa, mas é uma desinformação. Ou seja, é não reconhecer. Como, por exemplo, quando a gente, daqui a alguns séculos, estudar o século XX, a gente vai dizer, gente, que século horrível, o século dos genocídios. A palavra genocídio surgiu no século XX, em 1948. Que horror, aquela gente, aquele nazismo, que nunca se matou tanto, com tanta tecnologia e com tanto também requintes, né, de crueldade como no século XX. Mas e tudo que o século XX, né, também gerou, né? Nesse sentido, Rosa. Saldo, né? O saldo, né? Rosa, então, talvez, hoje a gente tenta compreender por que o Iluminismo, né, e o Renascimento teve essa aversão, teve quase que um mecanismo de defesa em relação à Idade Média, né? E o que era realmente a Idade Média. Sem contar que essas universidades, como você falou antes, elas estavam quase que submersas aí a ideologia das igrejas, né? Então, talvez seja isso, pelo Iluminismo que bater de frente com toda essa religiosidade, talvez seja isso mesmo. Tem uma questão que é dos vínculos. Né? Desculpa, só um segundinho. Queria talvez libertar, tirar desse jugo, para fazer um choque, né, para poder realmente pensar livremente. Fazer um choque de realidade com a gente. Né? Exatamente.
Tem uma questão dos vínculos afetivos que eu acho que impacta muito. Você trouxe, é uma restrição total à liberdade, é uma perseguição. Então, as pessoas se sentindo limitadas e restritas, aquilo grava mais tanto no imaginário. Por um lado, as pessoas vão buscar um imaginário para não sentir tanto na pele, né, a dor, a perseguição, ao ser tratado como herege, por exemplo. Às vezes a pessoa estuda um pouco mais, propõe algo inteligente e é taxada de herege. Então, quantos, né? Quantos foram para a fogueira, quantos pensadores, quantos, né, ideólogos, filósofos, enfim, pessoas que propunham algo diferente, não só os líderes das heresias e os heréticos, que eram também, às vezes, bastante fanáticos, não, mas pessoas importantíssimas, né? A gente vê aí, a história está cheia de casos, né? E os que se escaparam até porque, enfim, tinham algum tipo de proteção ou abriram mão, né? Enfim, né? E aí isso vai provocando reatividade, né? Ir para a fogueira. Né? Que chama atenção também não só essa questão das universidades, como essas invenções que você colocou aqui. Tem invenções assim que vamos chamar, é fundamental para hoje, né? O livro, né? O óculos. Olha, então são coisas bem avançadas, eu acho. Olha, quem não conseguir enxergar nada, ter um óculos é muito avançado. Olha, né? Nós ainda usamos né, cada vez mais os livros e o óculos, né? A gente sabe, né, como é importante a lupa, enfim. Enfim, aqui é só uma amostragem, porque tem até mais coisas. Agora também teve algumas invenções bélicas. Tiveram também. Não dá para negar isso, né? E é interessante que é uma questão aqui que eu também não sabia, a domesticação do gato. Né? E nós temos um apreço aqui pelos gatos bastante grande. O gato começou a se domesticar na Idade Média. Por quê? Porque ele caçava o rato, né? Ele enfrentava o rato negro lá da peste, transmissor da peste. Então, era importante ter gatos dentro de casa. O cachorro não teve esse lugar, né? Nesse período, mas o gato teve. Está certo que no Egito também o gato era reverenciado, mas não era ainda, pelo que se sabe, essa coisa dele convivendo, né, dentro de casa com as pessoas, né? Outro ponto aqui que você trouxe, eu achei interessante o jogo de xadrez, né? O rei, a rainha, o bispo. Não, muito... perfeito, né? Perfeito. É a cara da Idade Média, né, gente? E é um jogo bastante... O número 0, Rosa, desculpa, fiquei te devendo essa. Os algarismos arábicos foram introduzidos na Idade Média, o 0, enfim. Eu fui me surpreendendo quando eu fui lendo e vendo essas invenções, esses avanços, ou essas introduções na Europa, porque muita coisa, os chineses sempre inventaram as coisas antes de nós. Né? Mas a gente, nós ocidentais, nós falando de Europa, né, e de Ocidente, no caso medieval, vocês vejam como eu me coloco lá também. Tudo chegou depois aqui. Então, introduzir algumas questões foi alguns avanços que já tinham sido descobertos na China há muito tempo, né, no Oriente, foram muito otimizadores de muita coisa aí, né? Vocês imaginam naqueles frios europeus, as janelas todas sem vidro? A gente sabe, tinha que ter abertura, por isso que eram tão pequenas as aberturas, né? Até para a questão da segurança nos castelos, enfim, principalmente o grande medo, a grande questão era a proteção, o medo, as invasões, os ataques. Por isso toda aquela, né, essa arquitetura medieval das cidades fortificadas, dos castelos fortificados, né, e o povo ali tentando ficar ao redor daquilo, a comunidade, para no ataque todo mundo entrava dentro, né, da área fortificada, enfim, do castelo, dali do próprio feudo, para se proteger. Então, Eliana, acho que o vidro também foi uma excelente introdução. Isso veio via Itália, né? Eu achei interessante aqui a questão do livro. Observa que é o foco aqui da maioria de nós, né? Escrever o livro justamente daquela época. É interessante esse o livro, né, como códice, né? Esse livro assim, porque eram aqueles pergaminhos, papiro já era muito caro na época, muito difícil, né? Era aqueles rolos,
do pergaminho, né, da pele lá, da ovelha, da cabra, enfim, fininha, trabalhada, caríssima, difícil, né, rara, né? E desenrola aquilo, enfim. Aí foi inventado o chamado códice. Então, as folhas eram cortadas, dobradas em 4, eram presas, né? Feito uma capa, e aí é o livro, a brochura que a gente, né? Até hoje, claro, melhorou bastante, né? Felizmente. Mas não se mata mais tantos animais, né? Para fazer. Eu vou tirar da ordem uma pergunta, porque aproveitando que você falou dos gatos, tem uma pergunta aqui dos gatos. Professora Eliana, certa vez me deparei com a informação de que uma das causas da proliferação da peste durante a Idade Média foi a dizimação dos gatos pela Inquisição, devido à predileção desses animais pelas bruxas. Entretanto, na taxologia, página 26, item 10, é citada a domesticação dos gatos durante o período em questão para combater a peste. Poderia fazer um contraponto a respeito dessas informações? Olha, a gente sabe, no que eu já li até agora, que o gato era associado, principalmente o gato preto, coitado do gato preto, ao demônio, à bruxaria, enfim, é esse tipo de processo. E, claro, as mulheres, né? Muitas delas eram parapsíquicas, curandeiras, enfim, né, curadoras, principalmente parapsíquicas, e talvez tivessem gatos, enfim, ou talvez houvesse até algum tipo de uso do animal para isso mesmo, enfim, para o processo todo lá. Mas eu não encontrei nada do que eu li até agora, e eu li pouco ainda, gente, li muito mais, de que os gatos foram exterminados nessa proporção tão grande. Eu sei que grandes incêndios, como houveram em Lisboa, como houve em Londres, matou, né, milhares de gatos, de animais. Mas não sei, eu penso que muito gato foi, sim, né, morto, enfim, perseguido. Até hoje ainda tem um preconceito contra esses animais, principalmente o preto, por parte de algumas pessoas, enfim, mas eu não tenho esse dado histórico, então não vou poder te responder se isso aconteceu ou não, né? Mas eu sei que, de alguma forma, o gato foi até, vamos dizer assim, ele foi cuidado mais, alimentado e trazido para dentro de casa, porque ele era um elemento que controlava os ratos. Essa pergunta é de uma pessoa de Piranguinho, Minas Gerais, sul de Minas. Agora tem duas perguntas aqui, eu vou fazer elas juntas, porque você já respondeu. Professora Eliana, por que o século XIII foi caracterizado como o século das universidades? A ascensão da Igreja Católica favoreceu a criação das universidades? Olha, século XIII porque nesse século surgiram muitas universidades. Muitas universidades. Muitas universidades, principalmente as francesas, elas estiveram, na sua origem, teve muita influência também da igreja, né? E isso depois com o tempo foi diminuindo, né? Mas teve sim, teve influência, uma influência importante, né? Algumas foram instituídas pela própria igreja, menos na Inglaterra, menos um pouco como eu disse, na Itália, pelo que eu pesquisei até agora, e também na Alemanha e os outros países mais ao norte da Europa. Agora, em Fatologia, página 23, final da 5ª linha. Poderia falar sobre as heresias, notadamente a cátara, no sul da França, e qual a relação dos intermissivistas com as comunidades cátaras? Olha, essa heresia, França e norte da Itália também, um pedacinho, né? Pegou um pedacinho ali da região também da Catalunha, né? Não foi apenas só no sul da França, né? Essa heresia, principalmente nos séculos XI e XII, ela foi um movimento, né, que surgiu, vamos dizer assim, de reação ou de contestação de dogmas e de amarras do catolicismo oficial que começaram a ser questionados, né? Por grupos, enfim, que foram crescendo, foram se avolumando, principalmente no sul da França, né, na região do Languedoc.
Os cátaros, eles não, também como a Idade Média, eles não se chamavam, eles não se autodenominavam cátaros. Eles se diziam os bons homens, as boas mulheres, os bons cristãos, porque eles pregavam uma volta a um cristianismo primitivo, sem sacramentos, sem riqueza, sem casamento, sem vários rituais, né, e processos principalmente com a questão da venda, né, de privilégios por dinheiro que a igreja fazia, enfim, vários tipos de crítica, né? E eles não se denominavam assim, eles se denominavam simplesmente os cristãos, os bons cristãos. Mas aí, cátaro tem várias origens. A mais conhecida é os puros. Os puros. Mas tem lá uma base mais antiga, né, de umas primeiras pesquisas sobre isso, e ainda não é uma questão fechada, eu já li muito sobre catarismo, de que talvez tivesse vindo de catus, que é gato. Porque os que eram realmente, vamos dizer assim, da hierarquia religiosa dos cátaros, não comiam carne e tinham respeito absoluto pelos animais. E eles não usavam violência, eles se negavam a lutar, né? Até quando teve a Cruzada Albigense e toda a repressão, né, da igreja, enfim, para cima deles, eles não lutavam. Os nobres, enfim, os grupos, né, armados da região, e por questões políticas, aí vai uma longa história, né, acabaram defendendo os cátaros, né, por quê? Porque a França e a igreja o rei da França queria mais do que só acabar com a heresia, queria toda aquela região, com todas aquelas propriedades, com todas aquelas, né, enfim, riquezas, se eles tomassem a região, com o pretexto também de exterminar a heresia cátara. Então, eles tinham essa questão muito próxima com os animais, e aí eles eram chamados de adoradores de gatos, porque eles eram denominados e eram considerados, enfim, satânicos, enfim, toda essa questão, né, dessa demonização de tudo que era diferente, né, praticamente que tinha muito forte na Idade Média também. Então, essa heresia tem uma história interessante, tem muito livro, vale a pena, né, quem quiser pesquisar mais, mas assim, eu não posso afirmar que tem a ver diretamente conosco. Eu sei que eu tive um impacto muito forte, e eu tenho uma hipótese de ter tido uma vivência, sim, lá como dentro dessa heresia cátara, nesse período, no século XII. E algumas pessoas aqui que eu converso, alguns pesquisadores, colegas nossos também têm muita afinidade, enfim, mas isso é uma verdade relativa de ponta, é uma questão em aberto que a gente ainda, né, não tem nenhum tipo de garantia que isso possa ter acontecido, mas eu acho que talvez tenhamos tido também, alguns de nós, né, um pezinho nisso também. Ainda continuando, você já comentou, mas em binomiologia, página 24, terceira linha. Poderia comentar o binômio Cátaros-Languedoc? Aqui apenas, né, que era a região chamada Languedoc, a língua do Oc, eles falavam uma mistura, né, uma língua diferente, que era muito parecida com o latim, mas ainda não era o francês, e usavam, em vez de o era Oc, né? Então ficou a língua do Oc, Languedoc. E aí ficou o nome da região toda do sul da França ali, né? Que abrangia vários ducados, condados, enfim. A França não tinha essa cara de hoje, claro, a Europa inteira era uma série de territórios aí menores, enfim. Então, essa é a relação apenas, né? Eliana. Uma informação bem direta. Uma pergunta aqui na página 25, na tua perfilologia, você trouxe em masculino e femininologia. Primeiro você trouxe lá em cima, na terceira linha, o pergaminheiro, depois ali, lá embaixo, e logo abaixo, depois do pergaminheiro, ainda em masculinologia, você trouxe o teólogo e filósofo Guilherme de Ockham, e depois lá em femininologia você trouxe a cosmóloga alemã. Isso. Hildegard de Bingen. De Bingen. Aqui eu teria tantas
pessoas interessantes, personalidades, enfim, né, intelectuais interessantes para colocar. Eu coloquei, fiz uma escolha super rápida aqui, né, achei interessante situar o Dante Alighieri nesse período, né, achei interessante. E o Guilherme de Ockham, que era um teólogo, né, e era um monge, enfim, e um grande pesquisador, né, e propôs lá, enfim, aquela célebre, né, da navalha de Ockham, né? Não sei nem se é assim que se pronuncia. Então, eu também achei, porque eu não sabia que ele era desse período medieval. Então, para assim, talvez mostrar que haviam cabeças pensantes, produtivas, intelectualizadas, assim, diferenciadas, até com abordagens humanistas, já humanistas, né? O humanismo não foi só um privilégio do Renascimento, não, o resgate do humanismo. E essa mulher aqui me surpreendeu, essa teóloga, filósofa, escritora, naturalista, cosmóloga, enfim, ela era uma mulher, assim, uma polimatia e uma variedade de especialidades que ela conhecia, que ela escreveu e que a gente, né, praticamente eu nunca tinha ouvido falar dela. Então fiz questão de colocar uma só para mostrar assim, né, veja, 1098, e que ela ressomou, e ela teve assim uma produção muito expressiva, né, científica também, não só porque vinha sempre com um ranço, né, religioso, vinha sempre com uma raiz religiosa, na maioria dos casos, não em todos. Por quê? Porque era onde estava ainda acessível o conhecimento, é onde tinha livro para ler, né? Onde tinha informação, onde havia talvez até troca maior, enfim, debate maior, percepção maior de outras informações que não fosse só aquela, né, a Bíblia lá, enfim, as escrituras aí extremamente dogmáticas, né, das religiões. Então, foi só nesse sentido, para dar um pequeno exemplo. Se poderia fazer uma listagem imensa, nossa, muita gente que eu não tinha me dado conta, puxa, mas fulano viveu na Idade Média, produziu na Idade, interessante, fulano, né, mas né, isso eu deixo para vocês aí pesquisarem mais, se interessarem em saber mais sobre outros, né, outras personalidades. Ok, obrigada. Agora, em Legislogia, página 25. Poderia explicar a relação com o tema da lei do maior esforço no entendimento dos diferentes ciclos da história ocidental? Eu vejo que é um esforço contínuo, porque a gente recebeu e recebe ainda, vamos dizer assim, uma informação pronta, né? Sobre muitos períodos históricos e até sobre o nosso, né, período também atual, nosso momento atual. E a gente começar então a fazer um grande esforço de procurar compreender um pouco mais, conhecer mais, estudar mais, e antes de partir para um julgamento, antes de fechar uma questão sobre qualquer período histórico, né? Por exemplo, a gente lendo sobre a antiguidade clássica, né? Até eu coloco ali na mitologia, o mito da antiguidade clássica irretocável. Gente, irretocável no sentido, não era só, né? Não eram só grandes pensadores, grandes produções, os grandes filósofos, e a arte, e a arquitetura, e a escultura, enfim, né? Que toda a vitalidade, toda a revolução que foi o período clássico também, em termos do humanismo, mas também aconteciam barbáries e coisas que eram consideradas naturais, como eram na Idade Média, né? E que hoje também nos horrorizam, né? Então, procurar entender um pouco esses períodos e nós nesses períodos também, provavelmente ressomados também em períodos ao longo de toda a história, em algum momento, com aquela mentalidade, e por isso a história das mentalidades, a psicohistória hoje é tão interessante, né? Procurar entender o contínuo daqueles períodos, daqueles ciclos históricos, né?
até para a gente se entender mais e se conhecer mais. Deixar um pouco de preconceito, apriorismo, questionar as próprias fontes históricas, né? Beber em várias fontes, procurar diversificar. Há muitos historiadores clássicos que hoje estão sendo, né, refutados, ou estão sendo questionados, pelo menos. Então, eu acho que isso exige um esforço contínuo, porque, né, não é fácil, ainda mais a gente que aí é autodidata em história, não sabe muito bem, às vezes, fazer filtrar as fontes, enfim, né, como abordar as coisas, mas a gente aí vai se esforçando nesse sentido. É o meu esforço pessoal nesse sentido. Agora, em tematologia, página 23, a opção foi pelo tema central neutro. Penso que a importância desse verbete seja ressignificar as nossas possíveis retrovidas no período medieval de forma racional. Poderia comentar? Eu tive alguns retornos desse verbete, mesmo antes aqui da defesa, em que algumas pessoas me diziam assim, mas a Idade Média não foi nosográfica? Né? A Idade Média não é nosográfica? E eu digo, não, ela também não é homeostática, mas também não é nosográfica, né? Até pela abordagem, a abordagem aqui, ela não é justamente repetir esse processo que é o que mais tem, né? Que é essa dicotomia, esses extremos entre a Idade Média. A Idade Média idealizada, que também é uma furada, e a Idade Média satanizada, que também não é só aquilo. Então, é uma abordagem neutra do tema. Por quê? Porque é uma abordagem tentando trazer dados, fatos, processos, né, ideias registradas historicamente, validadas e reconhecidas desse período. Então, esse verbete, ele não quer fazer defesa da Idade Média e nem ataque. Ele traz uma visão que eu acho que é pouco conhecida ainda, e é uma visão que se coloca, uma abordagem que se coloca como neutra. Cada leitor vai fazer a sua avaliação aí. Que é como a enciclopédia aborda muitos dos seus temas com essa tematologia neutra, né? Quando são temas ainda em aberto, são temas às vezes novos, muito mais de ponta do que esse aqui, claro, as verpons aí, as avançadíssimas da conscienciologia, e para justamente não dar esse juízo de valor, esse julgamento do período, né? Mas um processo informativo. Você já fez uma ligação entre o gauchismo e a Idade Média? Claro, eu até comentava com o Fernando. O gauchismo incomoda muita gente ainda, aquele verbete. Esse aqui também, eu acho que vai incomodar. Justamente por não ter esse tom, né, nosográfico pesado. E o gauchismo também está como neutro, aquele verbete. E aquele, a intencionalidade foi também, ele traz fatos, ele traz dados sobre como é que é a mentalidade, as vivências, a cultura, né, que a gente chama de gaúcho. Não que todo gaúcho é daquele jeito, gaúcho que nasce no Rio Grande do Sul, todo rio-grandense, né? Mas o gauchismo, essa mentalidade é daquele jeito. E também uma abordagem neutra, Fabiana, porque eu não faço um julgamento do gauchismo, a gente lê e diz, opa, mas isso aqui é danado mesmo, né? Mas enfim, claro que tem a ver, né? Continuando aí. E até, só aproveitando, para ver como tem a ver, Fabiana, eu peguei um cosmograma, eu não trouxe aqui, era digital, na internet. Um festival, agora, que teve em julho, no Rio Grande do Sul, um festival da Idade Média. Uma coisa anacrônica, uma coisa fora do contexto. Um grupo lá, muito estranho, né, se reuniu, e eles com umas roupas tentando reproduzir, mas incrível, todo mundo tatuado e bem até moderninho, enfim, cheio de piercings e coisas assim, e reproduziram várias daquelas batalhas, aquelas disputas, assim, não se duelaram, não se machucaram, mas era assim, simularam, aqueles alvos, aquelas coisas, a música, a comida, gente, muito
engraçado, porque não tem nada a ver. Apesar de que na Europa a gente sabe que turisticamente tem muitos shows, né, e processos reproduzindo, enfim, processos da Idade Média, para turista ver, né? Mas esse do Rio Grande do Sul é assim, é um povo que se identifica com aquilo, e então tem tudo a ver com o gauchismo, infelizmente. Pois é, mas eu acho que tem outra coisa aqui também que tem a ver, né? Na fatologia, quando você fala que é a crítica ácida dos enciclopedistas e iluministas do século XVII ao período medieval. Então você fala que esse verbete é neutro, mas a gente poderia, nessa época aqui, né, de enciclopedista ou de iluminista, estar fazendo crítica ácida a essa época, né? Fez, e foram eles que deram esse nome. Não, eu estou falando nós, em vez de eles. Não, provavelmente éramos... talvez fôssemos alguns de nós lá na Idade Média, alguns de nós fazendo a própria autocrítica, né? Alguns de nós agora hoje aqui. Quando a gente vê os medievalistas, esses grandes nomes aí, os medievalistas reconhecidos mundialmente, e eles contam em algum livro como é que nasceu o interesse pela Idade Média, é impressionante. Você vê que a pessoa, assim, com certeza, ou muito provável, teve, né, alguma ressoma na Idade Média, porque o jeito, a coisa desde criança, o jeito que chega o interesse pela Idade Média, o Legoff, o Jacques Legoff, então é impressionante como a gente percebe que ele, né, talvez tenha sido alguém expressivo na Idade Média, ou tenha sido, quem sabe, uma pessoa que ajudou até, talvez, a ter essa visão mais difícil, mais preconceituosa, e hoje ele faz um processo bem interessante, né? Agora, em Fatologia, página 23, sexta linha. Poderia esclarecer o porquê, dentre outras tantas cruzadas, foi incluída a cruzada albigense? Em função de ser a cruzada que foi exterminar a heresia cátara, e foi a única cruzada em terras cristãs. Vou ser mais rápido agora. Você já até tinha comentado, né? Poderia exemplificar, agora em Neosinapsologia, página 24, poderia exemplificar a desconstrução das retrosinapses anacrônicas sobre determinado período histórico? Exatamente o que a gente vem falando o tempo inteiro, né? Eu desconstruí, né, retrosinapses minhas anacrônicas e atuais também, não só retro, sobre a Idade Média, e com esse estudo que eu fiz. Agora em Mitologia, página 25, primeira linha. O que seria o mito da lenda negra? Era uma das formas também que a Idade Média era conhecida, né? Que era assim, que o período negro, né? Uma grande lenda negra da história da humanidade, e hoje eu proponho isso como um mito, né? Não era só isso, né? Não foram só trevas, né? Como eu disse, não foram só a luz das fogueiras na Idade Média. Tiveram várias até proposições que nós herdamos e que elas continuam sendo importantes, que acabaram construindo, né, a civilização do Ocidente atual, não medieval, que é uma proposta de vários medievalistas, mostrando como a Idade Média ajudou a construir essa civilização ocidental nossa atual, e que ainda a gente tem, né, reproduz muita coisa que começou naquele período e que foi importante também. Agora em Fatologia, página 23, terceira linha. Qual a relação do ascetismo dos monges com a Idade Média? Este não seria de época anterior e mais remota? Não, olha, o ascetismo, acho que, né, o ascetismo como uma doutrina de pensamento, né, que considera a ascese. O que é a ascese? A disciplina, o autocontrole máximo, restrito do corpo e do espírito, um caminho em direção a Deus. Eu acho que isso, talvez outras religiões, né, e outras poderiam ser também chamadas de ter processos de ascetismo, né, dos ascetas. Mas isso era muito forte na Idade Média, né? Por isso que está na Fatologia. Talvez ela esteja se referindo aos orientais, né? Isso. Mas havia um ascetismo muito forte na Idade Média. Ainda na Fatologia, página 23, quarta linha de baixo para cima. Poderia ampliar o palimpsesto? Certo. O palimpsesto, o que é? O que acontecia? Como os pergaminhos, né, eram muito caros e muito raros até um certo momento daí da Idade Média,
textos clássicos, né, que eram escritos em pergaminhos, eram apagados e se reescrevia em cima, principalmente textos bíblicos, textos religiosos. Então, tiveram várias descobertas nesse sentido, de que quando foram, agora mais recentemente pela tecnologia, foram ver que atrás daquela transcrição religiosa, bíblica, seja o que for, haviam verdadeiros clássicos, né? Alguns até considerados perdidos, de textos da antiguidade. Então, esse palimpsesto é isso, o que fica atrás, o que fica por trás. E tem o verbete que eu coloco na fatologia, que ele faz uma analogia bacana com o palimpsesto, o professor Pedro Fernandes, o palimpsesto consciencial. Então, eu convido aí o Dário Tertuliano para olhar esse verbete. Em Teoriologia, página 24, primeira linha. Poderia explicar a teoria da história das mentalidades? É uma linha da história, da historiologia atualmente, que estuda exatamente isso, assim, a forma como as pessoas pensavam, sentiam, o imaginário, os desejos, os anseios, os medos, né? Essa mentalidade mesmo de um período, né? E não apenas os fatos históricos, estanques, enfim. Em Binomiologia, página 24, última linha. Poderia comentar o binômio pena-espada? Penso que isso tenha acontecido no Japão também. Aqui na questão do medievo, a pena e a espada, enfim, a gente percebe que a espada, né, era vamos dizer assim, esse lado mais difícil, mais obscuro, mais sangrento mesmo, que a Idade Média teve, pesado, né? E a pena é porque, né, escrita já o nascimento, vamos dizer assim, o berço da intelectualidade, de muito do que a gente ainda, né, herdou e traz ainda, e desenvolveu muito mais, claro, teve nesse período. Por isso, a pena e a espada, elas conviviam com certeza. Às vezes a espada era mais forte, mas a pena conseguiu, né, ainda ter alguma expressão lá também, mesmo que não pareça. Apesar da espada, a pena sobreviveu. Exatamente. Esperamos cada vez mais pena, agora caneta e outros instrumentos mais sofisticados e muito menos espada. Agora, em Parafatologia, página 24, primeira linha. Poderia comentar a Reurbex percebida no ano de 1100 pela Concierge amparadora Zéfiro? Sim, agora a gente tem isso até registrado, né, no livro da professora Mabel, sobre o Zéfiro. O professor Valdo, né, que no período era a Concierge, né, é Zéfiro, mas estava como Concierge Zéfiro, ele nos relatou já em várias oportunidades que ele percebeu, ele sentiu o cheiro de um grande movimento, uma grande mobilização, né, extrafísica, no sentido dessa mudança, dessa melhoria, né, do planeta e do extrafísico mais ligado ao planeta. Inclusive foi convocado, pelo que a gente pôde ler no livro agora, foi convidado realmente a integrar, a participar desse movimento, né? Ele até vale a pena, quando vocês lerem o livro recém-lançado, Zéfiro, né? Tem um complemento aí que eu não lembro, da professora Mabel Teles, ela descreve mais esse período. Zéfiro, a para-identidade intermissiva de Valdo Vieira. Ela descreve mais esse processo. Agora aqui tem duas perguntas, você já comentou, mas vamos falar de novo. Em Masculinologia, página 25, penúltima linha. Poderia comentar a respeito da inclusão das personalidades Dante Alighieri, Guilherme de Ockham? Já vou falar da Feminologia também. Certo. A inclusão das Clarissas e, na última linha, Hildegard de Bingen. Certo. Aqui eu fui me surpreendendo durante a pesquisa com a quantidade de intelectuais, pensadores, autores, artistas, enfim, né, que são referências, enfim, que a gente, né, estuda e valoriza até hoje, que pertenceram ao período medieval, que eram, né, intelectuais medievais. Aí eu fiz uma escolha, né, até difícil, porque era muita gente. Eu decidi colocar o Dante Alighieri, né, uma referência importantíssima, e esse filósofo e teólogo inglês, Guilherme de Ockham, que a gente conhece pela sua proposição da navalha de Ockham, né? E a Hildegard de Bingen, ela foi uma surpresa, né?
encontrar essa mulher nesse período, ali está ali a idade de ressoma e dessoma dela, com a produção, com a produtividade, com a influência dela, enfim, a contribuição dela também na área da ciência, do que era possível na época, claro, né, a ciência compatível com a época, para uma mulher, né? E ela era, veja, ela era uma teóloga. As clarissas, por quê? Porque como eram chamadas, né, as monjas, as mulheres que se dedicavam à vida religiosa dentro da, ver se eu consigo lembrar agora, de qual das linhas eram os franciscanos, é da Santa Clara, né? Era da linhagem dos franciscanos. Eram chamadas de clarissas. Freiras de hoje, enfim, né, que a gente usualmente usa esse nome. Em grafologia, página 26. A ideia que eu tinha era que não houve avanço na Idade Média, mas com o verbete reconheci algumas invenções importantes com relação à grafologia. Qual cenário era a origem dessas invenções? As universidades ou os monastérios? Olha, eu já ganhei então, já ganhei o verbete. Se uma pessoa já mudou a forma de pensar sobre a Idade Média, já é alguém, uma a mais, deixando de parte pensionizar desse período, já ajuda na Reurbex aí. O contexto, muitos era assim, na questão dos monastérios, né, da intelectualidade na vida religiosa, e muito surgiu quando as universidades, as escolas citadinas, catedralícias, que começavam ao lado das catedrais, né, as escolas, elas começaram a atrair alunos, pessoas, né, mais abastadas, que podiam pagar para os filhos estudarem, ou até as bolsas, que tinha gente que conseguia, naquela época já tinha isso também. Começou a ter que surgir todo um grupo de profissionais e de oferta de, por exemplo, copistas, porque eles precisavam do texto que o professor ia, né, debater e ensinar. Então, copistas, encadernadores, vendedores, ilustradores, né? Enfim, foi depois, com o próprio advento da imprensa, foi gerando toda uma tradutores, foi gerando uma série de necessidades, onde foram surgindo várias profissões, várias especialidades, vários intelectuais, fomentando para fomentar esse novo comércio, essa nova demanda que surgia. Então, teve a ver com a igreja, mas também teve a ver com a necessidade que as escolas, né, e os estudantes e os professores dessas escolas, que muitas viraram universidades, precisavam. Então, foi um pouco das duas origens, né? Patrícia? Então, para reforçar aí as reciclagens aos adeptos de renovar a leitura da Idade Média, a questão do urbanismo também. Os arquitetos e urbanistas fazem um esforço muito grande também, principalmente depois da Revolução Industrial, em fazer uma releitura das cidades da Idade Média, porque realmente eram cidades muito mais humanas, elas eram dimensionadas para o homem, eram muito mais adequadas. Então, houve uma reperspectivação de valor da Cidade Média, a partir principalmente da crítica da cidade moderna. Obrigada, Patrícia. Olha, eu nem me atrevi a entrar nessa área, porque eu até achei alguns textos sobre a questão da urbanização, as cidades, né, que foi a cara dessa cidade, nas nossas cidades, também surgindo na Idade Média, porque eu não me sentia habilitada, mas agradeço muito aí a sua contribuição, e acho que é uma área bem interessante para estar pesquisando mais. Citei, né? Mas assim não pesquisei a fundo essa área, porque realmente ainda não deu tempo. Mas eu até já comprei os 2 livros sobre a questão da cidade medieval, revista, né? Ou sobre os olhos hoje dos urbanistas atuais. Mas muito obrigada. Pessoal, eu queria falar aqui sobre a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter a turma 4, que vai se iniciar em janeiro de 2015. Essa modalidade, ela tem a duração de 1 ano, ela é composta de 3 módulos que vão acontecer em janeiro de 2015, julho de 2015 e janeiro de 2016. E entre esses módulos, tem uma série de atividades que
o aluno pode fazer onde ele estiver, na própria cidade dele, uma série de treinamentos. A metodologia dessa escola é uma metodologia inovadora, ela é baseada no desenvolvimento de competências parapsíquicas. É um conceito, tem o conceito de competência lá da pedagogia, e ele foi adaptado a essa questão do parapsiquismo. A gente trabalha aí mais ou menos com umas 20 competências durante o curso. Tá? Quem tiver interesse, é só procurar aqui a recepção do CAEC, o telefone é 45 3525 2652. E lembrando que as vagas são limitadas, são só 25 vagas. Mais alguma pergunta? Então, nós agradecemos aqui a professora Eliana. Ah, não, a Rosa, pode falar, Rosa. Vai firme. Eliana, eu queria saber sobre os árabes na Europa nessa época. Você leu alguma coisa? Porque eu estava vendo aqui o período do Baixo Medievo, que eu imagino que é quando começou a diminuir lá a pressão, né? Foi exatamente nesse período que as universidades foram surgindo, para terminar com esse período das trevas e começar outro. E aí foi exatamente também quando a Casa da Sabedoria, lá em Bagdá, né, começou a influenciar através da Península Ibérica. Perfeito. E você falou no meio da sua tertúlia aí no Zero, então o Zero teve uma influência muito grande na Europa, porque destruiu lá a crença, né, de que os algarismos romanos seriam os melhores. Então foi até difícil para o algarismo arábico e o sistema arábico se manter ali, mas tudo aquilo ajudou a destruir aquele status quo que existia lá na Europa e mudou aquilo. Com certeza, Rosa. Acho que eles tiveram que engolir o diferente lá. Com certeza. É isso, né? E teve uma importância enorme. E isso não deu para colocar no verbete, isso é um outro verbete, eu deixo para você, quem sabe que estudar, mas olha, Averroes, Avicena, Isidoro de Sevilha, são todos do período medieval. Né? Enfim, fora outros tantos, foi importantíssimo, com certeza. A universidade, aqui eu falo de Salamanca, mas tem a de Córdoba, a de Toledo, né? Toledo foi um centro intelectual importantíssimo na Idade Média. Bastante influência, isso, né? Árabe, totalmente de influência judeu, árabe. né? Então, esperamos o verbete. Pronto, então nós agradecemos aqui a professora Eliana pelo seu verbete. Agradecemos a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, e vamos passar aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Pedro com o 2º Fórum Internacional de Seriexologia. E antes, nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Eu queria falar hoje para você associado do programa Amigos, e você ainda que não é associado ou teve assinatura vencida, se você conhece o Holoserver. O Holoserver é uma ferramenta disponível aqui no Holocírculo, na Holoteca, para os pesquisadores da Conscienciologia, e que também é disponível para você associado pela internet. Então, qualquer lugar do planeta você pode acessar e, num clique, você fazer pesquisa em 29 obras da Conscienciologia. Você, com uma palavra-chave, com um título, com um termo, você pesquisa, por exemplo, todos os tratados da Conscienciologia, inclusive a enciclopédia da Conscienciologia, e mais diversas obras. Em breve nós teremos mais de 40 obras disponíveis para você pesquisar, para você fazer o seu verbete, preparar a sua aula, para escrever teu livro, fazer sua pesquisa em geral. Então é uma poderosa ferramenta que o associado do Programa Amigos tem para o estudo, para o seu trabalho. Então, você que se associa ao programa, além de você ter a enciclopédia da Conscienciologia, você pode fazer um download no seu computador, ter o Holoserver, tem a verbetomática também, que é uma pesquisa avançada da enciclopédia, você também está ajudando, auxiliando, contribuindo para a produção da enciclopédia da Conscienciologia e a transmissão diária das tertúlias e a manutenção de toda essa estrutura que nós temos hoje aqui no CAEC. Então a gente convida você a renovar a assinatura, a aderir ao programa Amigo da Enciclopédia. É muito prático, é muito fácil. Basta ligar na recepção do CAEC no 45 3525 2652 todos os dias das 8 às 18h30
e você faz a sua assinatura e recebe a tua senha para acessar, então, o site dos amigos e fazer a sua pesquisa. Muito obrigado. Meu boa tarde a todos. A Consecutivos e a Apex convidam para a segunda semana de autopesquisa serexológica. Essa semana vai começar no dia 19 e vai até o dia 28 de setembro. Nesse primeiro final de semana, abrindo essa semana de autopesquisa, nós vamos ter um acoplamentário temático de serexologia e ao longo da semana vamos ter várias oficinas e workshops e fechando a semana o segundo Fórum Internacional de Serexologia. Eu queria chamar a atenção para esse fórum, que é a segunda edição que nós vamos ter, em que nós vamos ter a oportunidade de comparar uma personalidade consecutiva, a sua vida anterior com a vida atual. No caso, nós vamos analisar a retrovida de Juliana Costa, a professora Juliana Costa, que atualmente mora na África, como tendo sido a inglesa Emily Hobhouse. Nós vamos fazer essa análise do ponto de vista histórico, do ponto de vista proexológico, do ponto de vista conscienciométrico, do ponto de vista parasociométrico e vamos ter a presença da própria Juliana nesse evento. Partindo do princípio do resultado que nós tivemos no primeiro fórum do ano passado, a maioria das pessoas consideraram esse evento um evento marcante nas pesquisas da conscienciologia, justamente por propiciar um entendimento maior acerca dos mecanismos da Seriex, ou seja, como que se processa a transmissão das características de uma vida para outra. Então não percam Emily Hobhouse no segundo Fórum Internacional de Serexologia, nos dias 26 a 28 de setembro, fechando a segunda semana de autopesquisa serexológica. Maiores informações no site da Apex, apexinternacional.org. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Técnica da Expansão Pulmonar, especialidade Somatologia, com a verbetógrafa Fernanda Schweitzer. Muito obrigado e boa tarde a todos.